Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem, Tudo pessoal. certo. Tudo bem. Bom, pessoal, eu estou ainda corrigindo ali a atividade de avaliação individual, né? Eu não consegui concluir. Então, na próxima semana eu posso fazer alguns comentários para vocês sobre o gabarito e coisa parecida, tá? Que daí já deverei ter publicado as notas dessa avaliação. Então, na aula de hoje eu vou continuar falando sobre operações com matrizes. Na aula passada a gente viu as operações de adição, subtração, transposição, né, a nomenclatura utilizada com o uso das matrizes. Então, eu vou mostrar agora aqui uma operação de cálculo da matriz inversa usando a matriz de cofatores e a matriz adjunta, certo? Que é uma forma de calcular a matriz inversa que é uma alternativa, né, que independe da aplicação do método de eliminação de Gauss. Né? Para quem já estudou um pouco de operações com matrizes, talvez já tenha visto, né, uma das formas de calcular a matriz inversa é através da aplicação do método de eliminação de Gauss. Né? A matriz de cofatores é uma alternativa, ela permite também calcular a matriz inversa, né, e ela envolve uma grande quantidade de operações, porque envolve cálculo de determinantes. Então ela não chega a ser muito competitiva, né, para matrizes de maior porte. Né. Até matrizes de ordem 3 ali ainda dá para utilizar essa técnica. Né. Matriz de ordem 4 em diante, seguramente o método de eliminação de Gauss é muito mais vantajoso, porque quando a gente compara, né, o número de operações necessárias para fazer o cálculo da matriz inversa pelos dois métodos, isto é, pela matriz adjunta e pelo método de eliminação de Gauss, a gente vê que pelo método de eliminação o número de operações é menor. Né? Então, por isso, se o esforço computacional é menor, né, vale a pena usar o método de eliminação de Gauss. No entanto, conceitualmente e também historicamente, o cálculo da matriz adjunta é bastante importante. Então, e especialmente no caso das matrizes 3x3, ele é um cálculo competitivo. Tá? Então, eu vou mostrar esse método baseado aqui na matriz adjunta. Eu só vou selecionar o arquivo aqui, pessoal, eu já retorno aqui, só um minutinho. Vou iniciar aqui. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o conceito e o cálculo da matriz adjunta num exemplo 3x3. Então, dada uma matriz quadrada A sua matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores C e J, né, onde C e J é menos 1 elevado a I mais J vezes MIJ, e MIJ é o subdeterminante obtido da matriz A, eliminando-se a sua iésima linha e jésima coluna. Então, essa é a definição de matriz adjunta. Né? Para cada cofator, envolve este fator aqui, menos 1 elevado a I mais J, multiplicado pelo determinante que é obtido
da matriz A, eliminando a iésima linha e a jésima coluna. Então, no caso dessa matriz 3x3 que nós estamos vendo em tela, que eu peço para calcular a matriz adjunta, que tem na primeira linha 0, 1 e 2, segunda linha 1, 0 e 3, terceira linha 4, 3, 8, como é uma matriz 3x3, né, ela vai ter 9 cofatores. Cada cofator será uma potência de menos 1 multiplicada por um determinante de ordem 2. Né? Então vamos ver aqui os cálculos dos cofatores. Ó, C1, né, depois a gente volta ali para enxergar. Ó. É menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante que tu obtém da matriz A, eliminando a iésima linha e jésima coluna, isto é, a primeira linha e a primeira coluna de A. Vamos voltar ali, ó. Elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra 0, 3, 3 e 8. Ó, aqui é 8. Né? Vamos corrigir já aqui. Vamos corrigir já aqui. 0 vezes 8, menos 3 vezes 3. E o fator menos 1 elevado a 1 mais 1, que é da definição ali, né? Ó, tem sempre esse fator menos 1 elevado a I mais J. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes determinante 0, 3, 3 e 8. Então, 0 vezes 8 menos 3 vezes 3 dá menos 9. Né? E este fator aqui é positivo, então não altera o sinal naquele desenvolvimento lá. O C1, 2. Vamos lá. Menos 1 a 1 mais 2, vezes o determinante que sobra da matriz A, eliminando a primeira linha e a segunda coluna. Vamos ver aqui. Ó. Elimina a primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna. Sobra 1, 3, 4 e 8. Né? Ó. 1, 3, 4 e 8. E tem menos 1 elevado a 1 mais 2. Então, esse menos 1 aqui é negativo, né? Porque é menos 1 ao cubo, tem o sinal de menos. Fica 1 vezes 8, que é 8, menos 12, que é o cálculo do determinante, que está dentro do parênteses aqui, né? Aqui vai dar menos 4, que é igual a 4. Tá? Então, cuidado que tem sinal de menos quando o expoente aqui da potência do menos 1 for ímpar. Tá? O C1, 3, o cofator 1, 3. É menos 1 elevado a 1 mais 3, então aqui o expoente é par, né? Essa potência do menos 1 aqui será positiva, e tu vai eliminar a primeira linha e terceira coluna, vai sobrar 1, 0, 4 e 3. Ó. 1, 0, 4 e 3. Né? Então esse expoente é par, dá mais 1, fica 1 vezes 3, que é 3, 4 vezes 0 é 0, 3 menos 0 é 3. Então esses são os cofatores, C1, 1, C1, 2, C1, 3. Agora vamos os cofatores com índice iniciando em 2. C21, C22 e C23, respectivamente. Então, corresponde a eliminar, respectivamente, segunda linha e primeira coluna, segunda linha e segunda coluna, segunda linha e terceira coluna da matriz A. Então, o C21, tu vai ter o fator menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante de ordem 2, que resulta de eliminar a segunda linha e a primeira coluna de A. Vamos ver aqui, ó. Elimina a segunda linha e a primeira coluna, sobra 1, 2, 3 e 8. Ó, 1, 2, 3 e 8. Menos 1 ao cubo é menos 1, né? Então ele tem um sinal de menos aqui. 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 3 é 6, aqui vai ficar 8 menos 6, que é 2, tem o sinal de menos lá, menos 2. O C22, menos 1 elevado a 2 mais 2, aqui o expoente é par da positiva, essa potência, vezes o determinante de ordem 2, que resulta de eliminar a segunda linha e a segunda coluna de A. Eliminou segunda linha e segunda coluna, sobra 0, 2, 4 e 8. 0, 2, 4 e 8. Então, 0 vezes 8 menos 2 vezes 4 dá 0 menos 8, que é menos 8. E, finalmente, o menos 1 elevado a 2 mais 3, que é menos 1, aqui já que o expoente desta potência é ímpar, que vai multiplicar o determinante de ordem 2, que resulta de eliminar a segunda coluna, a segunda linha de A e a terceira coluna. Ó. Eliminou segunda linha e terceira coluna de A, sobra 0, 1, 4 e 3. Então, fica menos 1, esse menos aqui, ó, 0 vezes 3 menos 1 vezes 4, vai dar menos 4, que é igual a 4. Então, calculamos os cofatores com I igual a 2, J igual a 1, 2 e 3, respectivamente. Agora vamos para os cofatores com I igual a 3. Então, C31 é menos 1 elevado a 3 mais 1, vezes
o determinante que resulta de eliminar a terceira linha e a primeira coluna de A. Vamos ver lá. Terceira linha. Opa. Elimina a terceira linha de A e a primeira coluna, sobra 1, 2, 0 e 3. 1, 2, 0 e 3. Esse expoente aqui é par, essa potência é positiva. 1 vezes 3 menos 0 vezes 2, 3 menos 0, que é 3. Depois, o C32 é menos 1 elevado a 3 mais 2, menos 1 na quinta, que é negativo, né? Vezes o determinante de ordem 2 que sobra da matriz quando tu elimina a terceira linha e a segunda coluna. Terceira linha e segunda coluna. 0, 2, 1 e 3. 0, 2, 1 e 3. Deixa eu ver se está. Acho que aqui esse 8 está errado. Vamos ver aqui. Tem que eliminar a terceira linha e segunda coluna. Terceira linha e segunda coluna. 0, 2, 1 e 3. Realmente aqui. 0, 2, 1 e 3. Vamos corrigir aqui já. Então fica 0 vezes 3. Menos 2 vezes 1. Então aqui vai dar 0 menos 2. Menos 2 com esse sinal de menos, fica 2 lá no final. E finalmente o C33 é menos 1 elevado a 3 mais 3, expoente par, essa potência aqui é positiva, vezes o determinante de ordem 2 que sobra da matriz A, eliminando a terceira linha e a terceira coluna, elimina a terceira linha e a terceira coluna, sobra 0, 1, 1 e 0. 0, 1, 1 e 0. Né? 0 vezes 0 é 0, menos 1 vezes 1, menos 1. Né? Então a matriz dos cofatores, vejam que a gente está calculando os cofatores por linha, né? Só que a matriz dos cofatores, a matriz adjunta, a gente forma a matriz dos cofatores, menos 9, 4, 3, menos 2, menos 8, 4, 3, 2 e menos 1, e a matriz adjunta é a transposta das matrizes dos cofatores. Ó. Essa é a matriz adjunta. Então, essa primeira linha, ó, que são os 3 primeiros cofatores que eu calculei, menos 9, 4 e 3, vira a primeira coluna. Está lá. Ó. Menos 9, 4 e 3. Os 3 cofatores seguintes, menos 2, menos 8 e 4, eles são a segunda linha da matriz adjunta. Desculpe, da matriz dos cofatores, menos 2, menos 8 e 4. Na matriz adjunta eu faço a transposição, vira a segunda coluna, menos 2, menos 8 e 4. E finalmente a terceira linha, que é 3, 2 e menos 1, que são os 3 últimos, ó. 3, 2 e menos 1, né? Que é a terceira linha, vira a terceira coluna lá na matriz adjunta, porque a matriz adjunta é a matriz transposta dos cofatores. Né? Então, eu posso calcular a matriz inversa a partir do cálculo da matriz adjunta fazendo esta operação aqui. Ó. Se o determinante da matriz A for diferente de 0, então a matriz inversa será 1 dividido pelo determinante vezes a matriz adjunta de A. Então, é evidentemente que essa fórmula, para ser possível a gente utilizar, o determinante de A tem que ser diferente de 0, né? Porque senão não teria como efetuar essa divisão. E, teoricamente, é possível demonstrar, né, que as únicas matrizes que realmente têm matriz inversa são aquelas cujo determinante é diferente de 0. Né? Então, no caso do exemplo, né, ó, eu quero calcular a matriz inversa ali do exemplo anterior. Né? Então, nós fazendo o desenvolvimento do determinante, conforme nós vimos na aula de ontem, né? Vou fazer o desenvolvimento aqui pela primeira linha, ó, vai ficar 0 vezes o determinante que sobra, estou eliminando a primeira linha e a primeira coluna de A, fica 0, 3, 3 e 8, menos, uma vez, o determinante que sobra da matriz, eliminando a primeira linha e a segunda coluna, 1, 3, 4 e 8, mais 2 vezes, elimina aqui a primeira linha e a terceira coluna, sobra 1, 0, 4 e 3. Calcula esses determinantes aqui, esse fator aqui não precisa nem calcular porque está multiplicado por 0. Né? Aí vai calcular esses dois determinantes de ordem 2 aqui, faz as contas, o resultado final é 10. Né? Então, a matriz inversa da matriz A será 1/10, né? 1 dividido pelo determinante, vezes a matriz adjunta, que foi ali recém-calculada. O que significa, né, multiplicar 1/10 por uma matriz? Significa multiplicar cada um dos seus coeficientes por 1/10. Né?
Então vai ficar menos 9 décimos, aqui vai ficar menos 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, menos 8 décimos, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos e menos 1 décimo, respectivamente. Então aqui a gente tem... Opa! Vamos ver aqui, tá. Aguardar um segundinho aqui para... Tá. Então, está aqui a matriz inversa, né, da matriz do exemplo. Então, eu vou fazer a verificação aqui, né? Eu vou multiplicar a matriz A pela sua... Está aqui a matriz A do exemplo e aqui a matriz inversa. Quando a gente multiplica uma matriz pela sua matriz inversa, o resultado final tem que ser a matriz identidade, né? Então é o que eu faço aqui, ó. Multiplico cada uma das linhas da matriz A por cada uma das colunas da sua inversa, né? Então aqui, por exemplo, nessa primeira posição, ó, 0 vezes menos 9 décimos, mais 1 vezes 4 décimos, mais 2 vezes 3 décimos. Depois, primeira linha por segunda coluna, 0 vezes menos 2 décimos, mais 1 vezes menos 8 décimos, mais 2 vezes 4 décimos. E finalmente, aqui na primeira linha pela terceira coluna, resulta 0 vezes 3 décimos, mais 1 vezes 2 décimos, mais 2 vezes menos 1 décimos. Aí completou a primeira linha, vai para a segunda linha. Multiplica a segunda linha por cada uma das colunas da inversa. 1 vezes menos 9 décimos, mais 0 vezes 4 décimos, mais 3 vezes 3 décimos. Ó, segunda linha por primeira coluna. Tá certinho aqui. Depois, segunda linha por segunda coluna. 1 vezes menos 2 décimos, mais 0 vezes menos 8 décimos, mais 3 vezes 4 décimos. E finalmente, 1 vezes 3 décimos, mais 0 vezes 2 décimos, mais 3 vezes menos 1 décimo. E agora, terceira linha por cada uma das colunas da matriz inversa. 4 vezes menos 9 décimos, mais 3 vezes 4 décimos, mais 8 vezes 3 décimos. Depois, terceira linha por segunda coluna. 4 vezes menos 2 décimos, mais 3 vezes menos 8 décimos, mais 8 vezes 4 décimos. Finalmente, terceira linha por terceira coluna, 4 vezes 3 décimos, mais 3 vezes 2 décimos, mais 8 vezes menos 1 décimo, faz as contas aqui, ó. 4 mais 6 décimos, menos 8 mais 8 décimos dá 0, 2 menos 2 décimos dá 0, menos 9 mais 9 décimos dá 0, menos 2 mais 12, 10 sobre 10 dá 1, 3 menos 3 décimos dá 0. Menos 36 mais 2 mais 24 sobre 10 dá 0. Menos 8 menos 24 mais 32 dá 0. E 12 mais 6 menos 8, né, dá 20, menos 8 que é 10. Divide por 10 dá 1. Então, realmente, né, a matriz identidade 3 por 3 é obtida e se vocês fizerem a multiplicação na ordem inversa, vocês vão verificar que realmente o resultado é a matriz identidade, né? Portanto, está ali a matriz inversa da matriz A. Aqui é a matriz A e a sua matriz inversa, né? Que claro que se vocês quiserem simplificar, mas não tem nenhum problema escrever, ou até mesmo pode deixar, né, o 1 décimo em evidência, como foi expresso aqui no início, né? Em muitos livros os autores deixam assim nesse formato aqui, né? Não tem nenhum problema. E uma referência bibliográfica importante, né, que vocês podem consultar para efetuar cálculos, estudar propriedades, né, dessas operações, propriedades dos determinantes, exemplos de cálculo de determinantes e operações com matrizes, é o livro do Anton, né, de álgebra, do Chris Rosers, que é álgebra linear com aplicações, que vocês têm acesso online na Biblioteca Central da Universidade. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre esse tópico que eu apresentei aqui. Tranquilo, pessoal? Beleza, então. Então eu vou aproveitar, eu vou iniciar aqui o estudo de sistemas de equações lineares, né, que é um tema de bastante importância dentro da álgebra
linear, que é agora o assunto que a gente está trabalhando, né? A gente já viu essas operações básicas com matrizes, e a sequência natural é estudar a resolução desses sistemas de equações lineares, né, que são modelos matemáticos que têm inúmeras aplicações dentro das diversas áreas de conhecimento. Já comentei com vocês, né, dentro da engenharia de produção, dentro da engenharia mecânica, da engenharia elétrica, da economia, da biologia, né, são inúmeros os problemas que têm soluções advindas da resolução de sistemas de equações lineares, né? Então, o objetivo, né, ou os objetivos deste estudo são classificar e resolver um sistema de equações lineares N por N, que tem esse formato aqui, né? Eventualmente, existem problemas em que o número de equações é diferente do número de incógnitas, mas eu vou apresentar aqui a discussão para sistemas N por N. Tá? Então, aqui a gente vai ter essa notação dupla aqui para os coeficientes, o A11, o A12, o A1N, o A21, o A22, etc., até o ANN, são números conhecidos, que a gente vai dizer que vão formar a matriz de coeficientes do sistema. Né? Esses números que aparecem aqui do lado direito também são conhecidos, são constantes, e o x1, o x2, etc., o xn são... Para mim não está aparecendo a sua tela, não sei se você está mostrando alguma coisa aí. Ah, então peraí, de repente eu não estou compartilhando, obrigado. Ah, sim. Obrigado. Vamos lá de novo, então. Então, vou iniciar aqui. Então, esse é o assunto, né, do nosso estudo a partir de agora, um estudo desse sistema de equações lineares, e temos por objetivos classificar e resolver um sistema de equações lineares com N equações e N incógnitas, que tem esse formato aqui, tá? A11 vezes x1, mais A12 vezes x2, mais etc. A1n vezes xn igual a B1, né, e assim sucessivamente. Então, nesse conjunto de equações, né, essa notação geralmente representa que os números A11, A12, etc., A1n até a última linha, e que tem essa dupla entrada aqui, até o AN1 até o ANN, são os coeficientes do sistema de equações, são valores conhecidos. Muitas vezes representam propriedades físicas, propriedades químicas, né? Alguma informação que é conhecida, por exemplo, digamos lá que tu conheça a temperatura de ebulição da água em 2 pontos de altitudes diferentes, né? E aí tu quer saber a temperatura de ebulição da água em algum ponto intermediário, né? Ou então tu sabe o valor de uma função em 2 pontos distintos e quer saber o valor da função em algum ponto intermediário. Então, geralmente esses problemas redundam em resolver sistemas de equações lineares, né? E os coeficientes do sistema são informações conhecidas do problema. Então, B1, B2, Bn também são constantes, são valores conhecidos, né? Muitas vezes resultantes da aplicação de alguma lei da física, da química, ou da biologia, ou da economia, e nessas equações nós vamos ter N incógnitas, que são representadas por x1, x2, etc., e o xn. Né? Então, a matriz formada por A11, A1n na primeira linha, e assim sucessivamente, até o AN1 e o ANN na enésima linha, é chamada de matriz de coeficientes do sistema. Então, aqui a gente vai ter uma matriz quadrada, em geral, e o x1, etc., xn, vetor transposto, né, porque aqui é mais econômico escrever como uma linha, geralmente é uma coluna, é o vetor das incógnitas do sistema. E da mesma forma, o vetor b, um b1, bn transposto, é o vetor das constantes, os valores que aparecem no lado direito das equações. Então, no sistema acima são conhecidos os coeficientes, o A e J, para cada par IJ, e as constantes BI, para cada I. E as incógnitas são os valores de x1, x2, xn, e uma solução de um sistema
é um conjunto de valores das incógnitas que satisfazem todas as equações do sistema simultaneamente, né? Então a gente tem que, o objetivo ao procurar uma solução, ao calcular uma solução, é encontrar um conjunto de valores que satisfaz todas as equações ao mesmo tempo, né? E uma coisa importante, né, pessoal, que a gente destaca aqui, que nós vamos discutir, nós vamos resolver sistemas que envolvem números reais, né? As incógnitas, as constantes, são todos números reais, né? Existem sistemas de equações com coeficientes e incógnitas que são números complexos, mas nós não vamos tratar da solução de tais sistemas aqui neste curso. Nosso conjunto universo em todos os problemas é o conjunto dos números reais. Então, assim, pessoal, a gente pode encontrar, né, na literatura diversas denominações, mas quanto à existência de soluções, nós podemos classificar um sistema de 3 formas diferentes. Então, o sistema pode ser classificado de possível e determinado, se ele tem apenas uma solução, quando possui exatamente e tão somente uma solução, né? Também a gente diz que o sistema é possível e determinado quando possui solução única, e também o termo possível é chamado em alguns livros de compatível, né? É a mesma coisa. Então, quando tiver somente uma solução, além de ser possível, é determinado. Se tiver infinitas soluções, ele será chamado de possível e indeterminado, né? Ou compatível e indeterminado. Então veja que não existe meio termo, né? Ou se ele for possível, terá uma solução somente, ou terá infinitas, né? E se não tiver solução, o sistema será chamado de impossível. E aí, nesse caso, também alguns autores chamam de incompatível. Então, estas são as possíveis formas distintas, formas diferentes de classificar um sistema. Corresponde, então, ao fato de ter apenas uma solução, ter infinitas ou não ter solução, né? Muitas vezes, né, por questões específicas de um problema, não é nenhum defeito, tá, o fato de um problema determinado lá ter infinitas soluções. Pode acontecer, tá? O importante é que, ao se discutir um sistema de equações, né, o objetivo é esse, é fazer essa distinção de uma situação da outra. Resolver o sistema é outra coisa, né? Aí significa realmente calcular a solução através de algum método, seja ele direto ou indireto. Então, dentre os métodos de resolução conhecidos na literatura, assim, a nível de graduação, né, existem 2 grandes tipos, 2 grandes classes de métodos. Os chamados métodos diretos, que calculam a solução após a aplicação de um número finito de operações aritméticas, como, por exemplo, o método de eliminação de Gauss e o método de Cramer, e os métodos iterativos, que calculam sequências de aproximações à solução e, sob certas condições, é garantida a convergência para a solução exata, né? E os mais indicados para sistemas esparsos, como, por exemplo, o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Então, se algum de vocês vier a fazer ou já fez alguma disciplina de cálculo numérico, por exemplo, talvez vocês venham até a estudar os métodos iterativos. No nosso curso aqui de álgebra linear e geometria analítica, nós vamos dar a atenção com mais profundidade ao método de eliminação de Gauss, né? Porque, dentre os métodos diretos, é o método mais competitivo, que envolve o menor número de operações para resolver um sistema de equações. O método de Cramer, que talvez vocês conheçam do ensino médio, ele é baseado na divisão de determinantes, né? E por causa disso ele não é muito competitivo para matrizes de maior porte. Então, pessoal, o método de Gauss, que é chamado também de eliminação gaussiana, ele é baseado em operações elementares sobre as equações do sistema, né? E tem por objetivo transformar o sistema dado num sistema equivalente em formato triangular, isto é,
o A e J é igual a zero se o I for maior que J. Esta etapa do método é chamada de eliminação. Baseia-se na hipótese de que não são feitos arredondamentos para os coeficientes eliminados. Então, o que vai acontecer, né, pessoal? Só para a gente lembrar lá, ó, eu tinha esse sistema aqui, tá? Opa, tinha esse sistema, é um sistema cheio, né? Vejam que, vamos supor aqui, eu tenho todos os coeficientes diferentes de zero em todas as posições aqui. Com a etapa da eliminação, né, o sistema vai ser transformado nesse sistema triangular aqui, ó. Né? Os elementos que estão nessas posições que eu não escrevi aqui são eliminados, eles são transformados em valores iguais a zero. Né? E como isso é feito? Através de operações elementares sobre as equações que não modificam a solução do sistema. Então, o sistema que foi dado lá no início, que era um sistema cheio, ele é transformado nesse aqui, mas a solução dos dois é a mesma. Só que esse aqui é bem mais fácil de resolver, porque na última equação eu só tenho uma incógnita. Né? Então, ao fazer o cálculo da solução, eu chego na segunda etapa que chama de retrosubstituição, ou substituição retroativa. Né? Então, se o ANN for diferente de zero, eu calculo o XN e depois calculo o XN menos 1, o XN menos 2, até chegar no X2 e no X1. Então, a gente vai calculando da enésima incógnita até chegar na primeira. Né? Então, esse é o método de eliminação de Gauss, que tem essa descrição que baseia-se nas operações elementares, que são operações que não modificam a solução de um sistema de equações. Então, a primeira das operações elementares é multiplicar uma linha de um sistema por uma constante diferente de zero, que pode ter uma diferença de notação de um livro para outro, mas geralmente a gente representa assim, ó, a linha I é multiplicada por K vezes a linha I. Né? Então, a linha I é substituída por ela mesma, multiplicada por uma constante K, onde o K é diferente de zero. A substituição de uma linha por uma combinação dela com outra linha, então a linha I recebe a linha I mais K vezes a linha J, então a linha I é substituída pela soma da linha I com a linha J, previamente multiplicada pela constante K. Então vejam, eu multiplico a linha J por uma constante, somo com a linha I e o resultado é colocado no lugar da linha I. E finalmente, que em alguns casos se torna necessário, é trocar duas linhas de lugar. Então a gente vai representar que a linha I vai fazer uma permutação com a linha J. Então essas são as operações elementares que eu posso fazer em uma quantidade qualquer sobre um sistema de equações que elas não vão modificar a solução do sistema porque elas são totalmente reversíveis. Né? E se eu fizer uma escolha correta desses coeficientes que eu vou fazer nas operações elementares, eu vou transformar o sistema que eu tenho originalmente cheio num sistema triangular superior, como foi mostrado ali na tela. Então, o método de eliminação de Gauss consiste na aplicação de um número finito de operações elementares sobre as equações do sistema, eliminando incógnitas. Essa etapa é conhecida como etapa de eliminação. O sistema é transformado num sistema equivalente, isto é, que tem a mesma solução que o sistema original, em formato triangular. Então, em cada etapa, isso aqui é a parte mais relevante, ó, em cada etapa, o I variando de 1 até n-1, usa-se o elemento A e I como pivô. Então, na primeira etapa é o A11, na segunda etapa o A22 e assim sucessivamente, para a eliminação das incógnitas que estão na iésima coluna, nas linhas I mais 1, I mais 2 e N. Portanto, em cada etapa o pivô deve ser não nulo. Para eliminar o elemento AJI, devemos fazer a linha J recebe linha J menos MJ vezes I vezes LI, onde o MJI é o AJI dividido pelo AII. E o J varia de I mais 1 até N. Então, esta operação aqui é a operação básica do método de eliminação de Gauss, que deverá ser usada na primeira etapa. Então, vocês vão ter que calcular, sempre garantir que o pivô deve ser não nulo. Se isso não for possível, pode ser um indicativo de que o sistema é impossível ou indeterminado. Mas se o pivô for não nulo, eu faço esta operação aqui, porque o pivô aparece no denominador. Divido AJI pelo AII e chamo esta divisão de MJI. E a partir disso eu faço esta operação. LJ recebe LJ menos MJI vezes a linha I, fazendo o J variar de I mais 1 até N. Fazendo essas
n-1 etapas, eu consigo fazer a etapa de eliminação e depois analisar o sistema. Após esta etapa, a gente faz a substituição retroativa e o sistema pode ser resolvido calculando se as incógnitas xn, xn-1, etc., até o x2 e o x1. A verificação da solução consiste na substituição dos valores encontrados para as incógnitas no sistema original para a verificação da solução. Então, veremos agora alguns exemplos de resolução de sistemas de equações lineares pelo método de Gauss. Então, eu vou mostrar um primeiro exemplo aqui, pessoal, que é um exemplo 4x4. Então, se vocês tiverem aí um caderno, uma caneta, um lápis, eu recomendo que vocês procurem fazer as operações que vão ser indicadas aqui em tela. Tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz estas operações. Então, na primeira linha aqui, eu tenho 1 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 0x3, mais 3x4 igual a 4. Na segunda linha, 2x1 mais x2, menos x3 mais x4 igual a 1. Terceira equação, 3x1 menos x2 menos x3 mais 2x4 igual a menos 3. E quarta equação, menos x1 mais 2x2 mais 3x3 menos x4 igual a 4. Então eu tenho que eliminar aqui, ó, respectivamente, na segunda linha o 2, na terceira linha o 3, x1 e na quarta linha o menos 1, x1. Então vejam, o pivô é o A11, né? Então estão indicadas aqui as transformações, ó. A linha 2 recebe, linha 2 menos 2L1. Onde é que eu tirei esse 2 aqui, ó? Olha só. Aqui dessa forma, ó. O M21 é o A21 dividido pelo A1. Vamos voltar ali. Ó, tu tem que pedir, sempre tu pega o elemento que tu quer zerar e divide pelo pivô. 2 dividido por 1 dá 2. Então, isso justifica esta primeira operação aqui. L2 recebe L2 menos 2L1. Agora, pega o A31, que é 3, e divide pelo pivô. 3 dividido por 1 é 3. Então, a linha 3 recebe linha 3 menos 3 vezes a linha 1. E, finalmente, o A41 é menos 1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. Aí, como tem um menos lá da fórmula, vai ficar menos 1, ou seja, a linha 4 recebe linha 4 mais a linha 1. Tá? Então, vejam, a gente pode fazer aqui, ó, os cálculos, né, mas eu recomendo que vocês façam no papel. Ó. Vamos fazer aqui. Ó, a gente faz os elementos que estão alinhados pelas colunas aqui. Ó. 2 menos 2 vezes 1 dá 0x1. 1 menos 2 vezes 1 dá menos 1 vezes x2. Menos 1 menos 2 vezes 0 dá menos 1 menos x3. 1 menos 2 vezes 3 dá menos 5. E, finalmente, 1 menos 2 vezes 4, 1 menos 8 dá menos 7. Então, está aqui a segunda linha, menos x2, menos x3, menos 5x4 igual a menos 7. Terceira linha, 3 menos 3 vezes 1 dá 0, 0x1. Depois, ó, agora estou fazendo essa operação aqui, linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Menos 1 menos 3 vezes 1 dá menos 4, x2. Menos 1 menos 3 vezes 0 dá menos 1. E 2 menos 3 vezes 3, ou seja, 2 menos 9 dá menos 7x4. E, finalmente, menos 3 vezes 4 dá menos 3 com menos 12 dá menos 15. Então, completou a terceira linha, a terceira equação. E, finalmente, a quarta equação recebe. Quarta linha é linha 4 mais a linha 1. Então, basta somar as duas linhas. x1 soma com menos x1 dá 0x1. x2 mais 2x2, 3x2. 0x3 mais 3x3, 3x3. E 3x4 menos x4, 2x4. 4 mais 4 dá 8. Então, aqui eu concluí a eliminação da primeira incógnita. Né? Vejam que o x1 desapareceu aqui, ó, na segunda, na terceira e na quarta equações. Agora, o pivô será menos 1, este coeficiente aqui, ó. Aqui na segunda equação é o A22, que é menos 1. Então, usando o A22, que é menos 1 como pivô, serão feitas as transformações. L4 recebe L3 menos 4L2 e L4
Desculpe, L3 recebe L3 menos 4L2 e L4 recebe L4 mais 3L2. Vamos ver por quê ali. Ó. O multiplicador é menos 4 dividido por menos 1, dá 4. Né? Então a linha 3 recebe linha 3 menos 4L2. E aqui o multiplicador, para zerar o 3, é 3 dividido por menos 1, que é menos 3. Por isso que fica a linha 4 mais 3 vezes a linha 2. Então faça essas operações. A linha 2 se mantém a mesma. A linha 3 resulta em 3x3 mais 13x4 igual a 13. E finalmente a linha 4 é menos 13x4 igual a menos 3. Tá? Esses cálculos aqui já estão prontos. Né? Não apresentei aqui o desenvolvimento. Então eu peço que vocês façam aí no caderno de vocês, como eu indiquei ali na primeira etapa. Então vejam o que aconteceu. Ó. Quarta equação só tem o x4. Então eu posso iniciar a substituição retroativa. Né? A equação 4 implica x4 é menos 13 dividido por menos 13, que é 1. Então eu já calculei o x4. Substituo na equação 3, vai ficar isolando aqui o x3, 13 menos 13 vezes x4 dividido por 3. 13 menos 13 vezes 1, que é 0, divide por 3 dá 0. Então o x3 é igual a 0. Então eu já sei que o x4 é 1 e que o x3 é 0. Substituo lá na equação 2, x2 será, isolando o x2, vai ficar menos 7 mais 5x4 mais x3 com o sinal de menos. Né? Então vai ficar menos 7 mais 5 vezes 1 mais 0, menos 7 mais 5 é menos 2, com o sinal de menos dá 2. E a equação 1, se eu tenho que o x4 é 1, o x3 é 0 e o x2 é igual a 2, o x1 será 4 menos x2 menos 3x4. Substituindo os valores, eu concluo que o x1 é menos 1. Então esse é o conjunto de valores obtido. x1 é menos 1, o x2 é 2, o x3 é 0 e o x4 é 1. Né? O sistema é possível e determinado, né? Só tem uma solução, somente esse conjunto de valores, que eu vou fazer a verificação lá no sistema original. Ó. Vou pegar o sistema original, x1 mais x2 mais 3 vezes x4 igual a 4 e assim por diante. Né? Eu estou dizendo que a única solução é esse conjunto de valores aqui. Ó. Então eu digo lá, a verificação fica por conta do leitor. Vamos fazer a conta aqui, ó, fazendo uma substituição mental aqui. Menos 1 é o valor do x1. O 2 no lugar do x2 e no lugar do x4 é 1. Então vai ficar menos 1 mais 2. Lá na memória bota 1. Né? 3 vezes 1 é 3, mais 1 dá 4. Então realmente satisfaz a primeira equação. Depois, 2 vezes x1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então está lá na memória, menos 2. Soma com x2. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos x3 dá 0. Mais x4, que é 1, dá 1. Aqui, terceira equação. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos x2. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Menos 0 continua menos 5. 2 vezes 1 é 2. Soma com menos 5 dá menos 3. E menos 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1 dá 5. 3 vezes 0 é 0. 5 mais 0 é 0. Menos x4. 5 menos 1 é 4. Realmente, esta verificação demonstra que este é o conjunto de solução do sistema obtido pelo método de Gauss. Tá? Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Então, aqui, pessoal, eu apresento para vocês na forma de um algoritmo, né, e na notação, inclusive, utilizada nos livros que apresentam o algoritmo da eliminação de Gauss com substituição retroativa, né, para resolver o sistema N por N com esta notação aqui. Então, a entrada será o número de incógnitos e as equações N, matriz dos coeficientes, A e J com IJ valendo de 1 até N, constantes BJ com J valendo de 1 até N. Né? A saída será a solução x1, x2, xn, ou mensagem de que o sistema não possui solução única ou de que o sistema não tem solução. Pode ser que aconteça isso. Né?
Então aqui estão todos os passos do algoritmo, depois eu deixo essa apresentação em formato PDF para vocês, né? Então a operação mais importante é essa aqui, ó, o passo 6, em que a gente tem que executar o LJ igual a LJ menos MJI vezes LI. Tá? Este realmente é a etapa mais importante para resolver um sistema de equações. Então, vou mostrar mais um exemplo aqui. Ó. No exemplo 2, mostrar que esses sistemas abaixo não têm solução única. Vejam que são sistemas bem parecidos, né? Ó, x1 mais x2 mais x3 igual a 4, 2x1 mais 2x2 mais x3 igual a 6, x1 mais x2 mais 2x3 igual a 6, enquanto aqui, ó, a única diferença é que a linha do meio aqui, ó, é a segunda equação, foi alterada, né? Aqui é igual a 6, aqui é igual a 4. O restante é tudo igual. Então são dois sistemas muito parecidos, a matriz de coeficientes é a mesma nos dois, só modifica aqui a constante B2, aqui, que aqui é 6 e ali é 4. Então, para eu fazer a etapa de eliminação, eu faço o cálculo dos multiplicadores. O pivô é 1, né, nos dois casos. Para eliminar esse 2 e este 1 aqui, eu tenho que fazer as operações. L2 recebe L2 menos 2L1 e L3 recebe L3 menos L1. Né? Isso é fácil de fazer de cabeça o cálculo, que menos 2 mais 2 vai dar 0 e menos 1 mais 1 vai dar 0 aqui na hora que eu combinar a primeira com a segunda equação e a primeira com a terceira. Então, fazendo essas operações, nos dois sistemas simultaneamente, ó, aqui vai dar menos 2 mais 2 dá 0x1, menos 2 mais 2x2 dá 0x2, menos 2 mais x3, menos x3, menos 2 vezes 4 é menos 8, mais 6 dá menos 2. Né? E subtraindo a terceira linha menos a primeira, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, e 2 menos 1 dá 1, e 6 menos 4 dá 2. Então, essa é a primeira etapa aqui no sistema da esquerda. Né? E fazendo as mesmas operações aqui do lado no sistema à direita, a única diferença é esse termo aqui, ó. 4 menos 2 vezes 4, 4 menos 8 dá menos 4. O que a gente observa? Esse sistema que aparece aqui do lado esquerdo, né, ele determina pela terceira equação e pela segunda equação que o x3 é igual a 2. Né? Só que a gente conhecendo o valor do x3 igual a 2 e substituindo na primeira equação, vai resultar uma primeira equação aqui com duas incógnitas, então uma delas vai ficar livre. Né? Enquanto aqui, ó, o sistema que aparece à direita, eu concluo que a terceira equação está me dizendo que o x3 é igual a 2 e a segunda equação está me dizendo que o x3 é igual a 4. Então, evidentemente que esse sistema que aparece aqui do lado direito é um sistema impossível. Né? Não tem como o x3 ser igual a 2 e ser igual a 4 ao mesmo tempo. Né? Então, o primeiro sistema tem x3 igual a 2 como solução e x2 igual a 2 menos x1 com um x1 arbitrário. Então, o sistema que aparece à esquerda tem infinitas soluções. E o segundo sistema leva à contradição, x3 igual a 2 e o x3 igual a 4. Portanto, é um sistema sem solução. Né? Então, esse sistema que aparece do lado esquerdo, ali na outra tela, é um sistema possível e indeterminado, tem infinitas soluções. x3 igual a 2 e o x2 igual a 2 menos x1 e o x1 é arbitrário. Então eu posso escolher, né? Por exemplo, se o x1 for 0, vai dar o x2 igual a 2. Então 0, 2 e 2 é uma solução aqui desse sistema. É fácil ver aqui, ó. 0 mais 2 vai dar 4. 0 mais 2 vezes 2, 4, mais 2 dá 6. E 0 mais 2 vezes 2 vai dar 6. Se o x1 for 1, o x2 também vai ser 1. Então, outra solução possível é 1, 1 e 2. Ó. 1 mais 2 dá 4. 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 mais 2 dá 6. E 1 mais 2 vezes 2 também dá 6. Então, eu posso escolher valores infinitas escolhas. Eu posso fazer para x1 e eu vou ter infinitas soluções para o sistema que estou destacando aqui em tela. E esse sistema ligeiramente modificado é um sistema impossível, isto é, não admite solução. Tá? Então, este é o conjunto de soluções. Quando o sistema for do lado direito todo formado por constantes iguais a zero, como aqui, pessoal, ele é chamado de um sistema homogêneo. Né? E um sistema homogêneo sempre tem solução, porque vejam, ó, se eu substituir o x1 e o x2 por zero, evidentemente que será a solução desse sistema, né? Porque 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 0 menos 9 vezes 0 vai dar 0. A questão é se existem outras soluções ou não.
Fazendo L2 igual a L2 menos 2L1, né, para eliminar o 6x1 aqui desta segunda equação, vai resultar 3x1 mais 4x2 na primeira equação. Aqui vai eliminar o x1, vai ficar menos 2 vezes 4 dá menos 8, soma com menos 9 dá menos 17x2 igual a 0. Então o x2 será 0 dividido por 17, que é 0. E substituindo na primeira equação, concluo que o x1 é igual a 0. Então a única solução desse sistema é, de fato, o x1 igual a 0 e o x2 igual a 0, e essa solução, que é formada só por valores iguais a 0, em todas as incógnitas, é chamada de solução trivial. Então, existe uma notação matricial para a resolução de sistemas, para a representação de sistemas no método de Gauss, que é preferencial, que é muito mais econômica e muito mais confortável, né? Então, essa notação matricial, que é na forma compacta é AX igual a B, significa que na matriz A a gente vai representar a matriz de coeficientes do sistema, né, formada pelos A e J's, e a matriz B, a matriz das constantes que aparece aqui do lado direito. A maioria dos programas que efetua cálculos com matrizes, né, na hora que vocês vão resolver um sistema, por exemplo, um octave ou qualquer outro sistema de equações, vocês vão fazer uso da notação matricial, que ele é muito mais prática, muito mais amigável, né? Então, por exemplo, esse sistema aqui do exemplo anterior, que é um sistema homogêneo, equivale ao sistema AX igual a 0, tá? Onde o 13 e o 6 aqui na primeira coluna, 4 e menos 9, representa a matriz dos coeficientes do sistema, e o 0 que aparece ali é uma forma resumida de escrever o vetor coluna formado de zeros. Aqui eu tenho um sistema 3x3, né, onde a matriz de coeficientes é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e o vetor B, 1, 4, 7. Então eu posso escrever que esse sistema equivale à igualdade, à equação AX igual a B. Então vejam que é uma equação muito mais econômica, né? Se eu quiser representar, né, usando aqui 4 símbolos, do que fazendo toda essa representação aqui. Então, entre a existência de soluções e o determinante da matriz de coeficientes, existe uma relação, né, que diz o seguinte: se a gente escrever um sistema na forma matricial AX igual a B, temos o seguinte resultado: se o determinante da matriz A é diferente de 0, então o sistema tem solução única. Na verdade, é C e somente C. E neste caso, se o determinante é diferente de 0, a matriz inversa A-1 existe, e a solução formal do sistema AX igual a B é dada pela fórmula x igual a A-1 multiplicado por B. Então, também é uma maneira de calcular a solução do sistema, né, através da multiplicação da matriz inversa de A pelo vetor B. O inconveniente dessa fórmula aqui, pessoal, é que o cálculo da matriz inversa envolve um grande número de operações, como vocês viram ali no exemplo da matriz adjunta, né? Então, essa fórmula tem um grande valor teórico, mas na prática acaba não sendo tão competitiva. Então, os sistemas homogêneos são sistemas que o lado direito é sempre formado de zeros, né? E sempre tem solução, que é a chamada solução trivial. E no exemplo 1 aqui que vemos em tela, como essa matriz de coeficientes aqui tem determinante diferente de zero, o sistema do exemplo 1 tem como única solução a solução trivial: x1 igual a 0 e x2 igual a 0. O exemplo 2 é um sistema homogêneo em que o determinante da matriz de coeficientes é igual a 0. Portanto, ele terá infinitas soluções. Será um sistema indeterminado. Isso vocês podem ver pelo método de Gauss. Então aqui, pessoal, eu vou só representar, né, na notação de matriz ampliada, aquele primeiro sistema que nós resolvemos, que pode ser escrito assim, ó. Então a gente pode fazer todas as operações que nós fizemos com a notação das incógnitas, usando a notação de matriz ampliada, e ela é muito mais confortável, muito mais amigável, e esse sistema aqui do exemplo 2, que é um sistema 3x3, terá essa matriz ampliada aqui, né? Então a matriz ampliada é a matriz que junta a matriz de coeficientes com o vetor B numa mesma representação. Às vezes os autores botam essas linhas pontilhadas aqui, ó, eu estou botando para destacar, né, que eu estou separando
a matriz de coeficiente do vetor B, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo. Alguns autores colocam um do lado do outro sem botar essa linha pontilhada, porque fica subentendido, né, pela interpretação, que é a matriz ampliada de um sistema de equações. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? E na semana que vem a gente vai continuar falando aí sobre esse assunto, porque nos problemas que serão formulados aí na continuação das nossas aulas, né, vão aparecer naturalmente o sistema de equações, isto é, naturalmente será necessário resolver vários sistemas de equações, então esse tema será recorrente e em geral, e a gente vai usar o método de eliminação de Gauss, tá, para a resolução de sistemas de equações lineares. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Muito bem. Então, eu vou me despedir de vocês. Um bom final de semana. Tem um feriadão aí, segunda e terça, para recuperar as energias, para descansar, para passear, se puderem, né? Estudar um pouquinho também, que é sempre bom manter os estudos em dia. E retomamos aí na próxima quinta-feira. Tchau para vocês. Até mais, professor. Valeu, Boa professor. noite.